Oi, vida! Seja muito bem-vinda ao Shakti Geniac, meu podcast. Ai, mudou. Gente, mudou o nome do podcast. Eu tô ainda tentando me acostumar, mas é por um bom motivo, vocês vão entender também nesse episódio. Bom, seja muito bem-vinda. Eu queria trazer esse tema há muito tempo e parece que várias coisas aconteceram para que eu conseguisse falar sobre ele com o contexto necessário, com as histórias que eu queria trazer para vocês e com os aprendizados de como praticar algumas das coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo, de como isso tem uma solução. Realmente mudou muito a minha vida, transformou muito a minha vida e eu espero que com essa conversa um pouco mais profunda que a gente tem aqui, diferente do Insta, que é um vídeo de 1 minuto e que eu só jogo uma informação lá e tal, aqui eu sinto que eu consigo ter mais calma e me conectar com vocês a partir de um lugar mais profundo. Eu tô até aqui fazendo isso por vídeo, eu raramente faço os episódios por vídeo, mas eu senti de trazer esse tema nesse cenário aqui bem aconchegante da minha casa nova, que eu tô morando com a minha mãe e com meu irmão. Caso você não saiba, é só uma abertura para quem gosta de saber da minha vida. Eu tô, na Espanha, morando com eles, e há muitos anos eu tava viajando pelo mundo sozinha, construindo minha empresa enfim, viajando por todo lugar, e agora eu tô aqui com eles, enraizados, a empresa tá cada vez mais estabilizada. Tá sendo um momento muito único, assim, de entender também a importância das relações enfim. Então, trazendo um pouco também de como esse momento propício que tá acontecendo de eu morar com eles, depois de 6 anos, mais até, acho que morando sozinha, falar sobre a solidão, falar sobre essa... enfim, tudo isso que eu vou falar aqui. Então, seja muito bem-vindo, espero que você esteja bem também. E, para começar, eu vou dar um contexto, assim, de como esse foi um tema que foi se aprofundando, assim, na minha vida nesses últimos anos, o tema da independência, né, o tema de impor limites. Você muito provavelmente, muito mesmo, chegou no meu perfil, seja no Instagram ou aqui no podcast, você já me ouviu falando de amor próprio, de se respeitar, de se valorizar, de autoconhecimento, de ter uma boa relação com você mesma, de impor limites, né? Os meus vídeos que mais viralizaram, que chegaram em milhões e milhões e milhões de pessoas, foram os vídeos que eu falava sobre a importância de impor limites, de ter de entender mesmo até onde você pode ir, até onde é o seu espaço, até onde é o do outro, realmente, né, de se conhecer e tudo mais. Os vídeos que mais viralizavam eram os vídeos que eu trazia a minha visão sobre isso, porque eu passei por uma transformação muito profunda nesse sentido, né? Eu, mesmo tendo nascido no meio do autoconhecimento, porque minha mãe é psicóloga e professora de yoga, meu pai é professor de yoga, e eu nasci, eles eram monges crudívoros veganos, eles, né, viviam afastados, a gente vivia afastado da sociedade, não tinham móveis na casa por um bom tempo. Então, assim, eu nasci nesse meio onde a transformação pessoal, o olhar para si e, né, espiritualidade e autoconhecimento era o meu status quo, era o meu normal. E mesmo assim, eu passei muitos anos na minha vida só valorizando o outro, a opinião do outro, nunca respeitando os meus limites, nunca entendendo até onde eu poderia ir, até onde eu queria realmente falar sim, né? E muitas vezes eu falei sim, me sentindo super desconfortável e mal, só porque eu não conseguia sustentar o meu não. Eu não conseguia ficar sozinha antes de começar a viajar pelo mundo sozinha, né? Eu não conseguia nem dormir sozinha. Eu queria dormir com a minha mãe, eu queria dormir com o meu irmão quando eu morava com eles. Ou eu queria sempre, sei lá, sair e eu não gostava de sair sozinha, pra um restaurante, pro shopping, pro cinema. Meu, imaginar viajar sozinha era uma coisa completamente no sense na minha cabeça. Isso não era uma possibilidade, não era uma possibilidade. Porque eu realmente tinha muita dependência emocional também nos meus relacionamentos. Eu só olhava para o outro, eu precisava da opinião, da validação do outro. Eu postava várias fotos e esperava aqueles likes e aqueles comentários para entender se eu era ou não bonita. E, enfim, várias coisas nesse sentido. Então eu passei tantos anos nesse extremo dessa dependência que quando eu comecei a mais profundamente sair, né, do que os meus pais traziam para mim, que era uma visão mais, como eu já falei, do yoga, da espiritualidade, que eu precisei me afastar um pouco para entender qual que era o meu caminho, qual que era o que era o que eu acreditava, eu comecei, né, a empreender já muito novinha, eu já me sustento desde
17 anos, assim, eu saí de casa muito nova também, porque eu sempre tive esse ímpeto pela liberdade, por me sustentar no mundo e tomar as minhas decisões. Então, eu saí de um extremo de, né, extrema dependência, tanto no sentido mais interno em relacionamentos quanto externo, de não conseguir ficar sozinha, e fui para um outro extremo de viajar sozinha. Cara, ir pra restaurante sozinha é o que eu mais fazia, porque viajando pelo mundo sozinha, você fica muito sozinha. Claro que você faz muitas amizades, eu namorei também, mas vocês entenderam, né? Que eu fui de um extremo pro outro. Esse extremo da independência que eu vivi viajando era, assim, de realmente priorizar tanto a minha energia, me respeitar tanto e ter uma relação tão grande comigo mesma, tão boa mesmo comigo mesma, que eu comecei até a ter dificuldade de me relacionar com outras pessoas, porque todo mundo não era meio que suficiente como eu era pra mim, sabe? Eu tinha uma sensação de, meu, se eu me trato bem, eu me faço tudo o que eu quero, eu me coloquei nesse patamar na minha vida, saí disso, eu fui pra isso. O que mais eu vou querer das pessoas? E eu entendo, e hoje, por isso que eu tô compartilhando assim com vocês, dando um contexto maior, quanto isso foi necessário pra minha jornada, o quanto ter esse outro lado, né, meio que ter ido pros extremos, porque, cara, não tem jeito. Eu aprendo com os extremos. Juro por Deus, tipo, eu não consigo aprender só alguém me contando. Eu preciso ir lá, testar, e eu sempre testo os extremos. Então, se eu fui para o extremo da dependência, eu fui pro extremo da independência para testar a parada e conseguir integrar e equilibrar, né? E hoje, equilibrando, que é muito o assunto que eu gostaria de trazer aqui para vocês, eu sinto que você talvez não precisa passar pelos dois extremos para entender que existe um meio do caminho e existe uma vida muito mais leve nesse meio do caminho, né? Porque uma das coisas que aconteceu comigo quando eu tava nesse extremo da independência, que de novo, né, viajando pelo mundo sozinha, sendo extremamente seletiva com quem eu me relaciono, tanto de amizade, quanto romântico, quanto até pessoas da minha família, tipo, eu liguei tanto pra opinião das pessoas que eu precisei ir pro extremo de não ligar nada pra opinião de ninguém e construir tudo que eu queria construir na minha vida. Sinto que muito do meu crescimento na internet, desde muito novinha, foi porque eu fui muito cara de pau e falei, cara, se eu for depender da opinião dos outros pra, né, decidir se eu quero ou não fazer algo com a minha vida, eu vou ficar, fudeu, né? Eu vou ter uma vida muito abaixo de quem eu realmente poderia ser, de sempre ser essa medida, né? O olhar do outro. Então, eu precisei, e eu entendo a necessidade de ter me afastado dessa visão do outro, me afastado de me abrir para o outro, para me conectar mais comigo. Mas uma coisa que aconteceu foi que eu entendi qual que é o problema, né? E por que as pessoas sempre falaram assim pra mim, cara, você tá muito sozinha, você tá, beleza, super se conecta com você mesma, mas as relações são, né, a base. A gente tá aqui pra se relacionar com os outros, não somos seres sociais, a gente tá aqui pra aprender uns com os outros, pra, enfim. E muito do que eu vivi, como eu já falei, mesmo tendo sido muito necessário, eu sentia uma sensação de, meu, tudo isso pra quê? Eu tô construindo, né, meu autoconhecimento, tipo, eu tô me respeitando, eu tô me valorizando, eu tô focando no meu processo de autoconhecimento, né, não construindo meu autoconhecimento, mas focando realmente em me conectar comigo pra viver o quê? Porque daí eu construir dinheiro, construir, né, o profissional com propósito e transformando a vida das pessoas, e construir viagens, experiências, mas querendo ou não, eu queria viver tudo isso com pessoas que eu amo, né? E eu entendo que, já que o meu foco estava sendo tão em me melhorar, em me aperfeiçoar, em entender os meus limites, os meus gostos, né, o meu espaço, eu não estava olhando de verdade, com a mesma profundidade, para o espaço dos outros. E não precisa ser tanta gente assim, sabe? Eu sempre tive pessoas muito queridas perto de mim, assim, pessoas que realmente eu sou muito grata em ter, mas até elas, tava faltando um olhar do mesmo foco que eu tava colocando em mim, de olhar pra elas, né? Então o convite que eu queria fazer nesse vídeo, dando esse contexto da minha história, pra talvez você se conectar com alguma parte dela e você talvez, sei lá, esteja nesse mesmo momento que eu tô, que é ter ido já pros extremos, mas entender que, primeiro, a gente não foi feito para ser tão afastado um dos outros, né? Como uma sociedade mesmo, a gente não foi feito para viver tão afastado, para viver tão condicionado a fazer
as coisas sozinhas, né? Nunca existiu na história da humanidade uma rotina onde a gente não dependia das ações dos outros também. E isso fez muito pouco tempo. Eu não tô falando só de, sei lá, quando não existia máquina de lavar e todo mundo lavava as roupas juntos. Enfim, não tô falando tão antigamente assim. A gente pode pegar até 10 anos atrás, quando a gente, sei lá, quando eu queria ir pra alguma festa e não tinha quem buscar, não existia Uber, táxi. Eu chamava minha mãe, eu chamava uma amiga, uma mãe de uma amiga minha, eu dava um jeito. Ou quando, sei lá, faltava ovo na minha casa e eu não pedia no Uber Eats, eu ia lá e pedia pro meu vizinho, ou... Sabe, vocês já viram essa diferença mesmo de como as micro-relações do nosso dia a dia, as pessoas não estão mais necessárias. Antes, a gente falava com os outros meio que também por uma necessidade. A gente não precisava necessariamente falar, mas a gente falava por necessidade. E essa necessidade fazia que a gente se lembrasse da nossa humanidade, a gente se lembrasse como é bom estar aqui nessa terra, nessa rocha flutuando no meio do nada, onde tantas coisas acontecem, onde existem tantas confusões e tantos... Enfim, que vocês já sabem, mas a gente tá uns com os outros. É muito louco pensar nisso também, né? Eu sempre briso em como cada época, cada 100 anos, vamos colocar assim, cada época, né, cada... A gente esqueceu o nome disso. Século. A gente tem pessoas que moram aqui, sabe? Então, por exemplo, sei lá, quando a Cleópatra estava viva, quem foram as pessoas que estavam vivas com ela em todo o mundo? Quando... sabe assim, eu sempre penso no aspecto mais histórico da humanidade, em quem estava compartilhando a Terra nesse momento com as pessoas. E é muito louco a gente pensar em agora. Tipo, meu, agora. Não 100 anos atrás, não daqui 100 anos, que a gente não vai mais tá aqui, que esse vídeo, eu nem sei o que vai acontecer com ele, se ainda vai existir Spotify, eu não sei, entendeu? A gente não faz a menor ideia do futuro e como o mundo vai estar. Mas agora não, agora você tá aqui, agora alguém tá vendo esse vídeo, eu tô gravando agora, mas eu sei que vai chegar em alguém. A gente construiu essa teia, essa internet que chega em pessoas e que a gente se conecta a partir desse lugar, enfim, que é mágico também, eu já vou entrar nisso. Mas enfim, então nós, nesse momento, a gente tá aqui na Terra juntos. Eu sei que isso é um papo que parece muito místico, mas é zero, é prático, é físico, assim, E quando a gente olha pra quem tá no nosso lado com esse olhar, não do tipo só uma pessoa que tá passando na rua, mas, cara, é a única pessoa que em nenhuma época da humanidade ela tá vivendo, ela só tá vivendo agora, aqui, comigo. Quem ela é? O que já aconteceu na vida dela? Qual é a história dela? Do que ela tem medo? Do que ela tá ansiando que aconteça? Quais que são os desejos dela? Quais que são as dificuldades? Quando a gente tem essa curiosidade natural pelas pessoas e não para obter algo, uma curiosidade de tipo, quem é esse ser humano que tá compartilhando a Terra nesse momento que eu tô? Como Carl Sagan, que é um dos meus... uma das minhas pessoas favoritas no mundo, uma das frases mais famosas e que a minha frase favorita do mundo é... Eu não sei exatamente, tá, gente? Preciso aprender ela até pra falar, mas... diante da vastidão do espaço e da infinitude do tempo, é uma gratidão compartilhar esse tempo e espaço com você. Não é assim essa frase, tá? Mas vocês entenderam a ideia. Eu sempre esqueço ela. Mas é uma frase que me lembra, né, da raridade da existência, da raridade que é a gente estar aqui, e a gente encontra algumas pessoas nessa raridade para se conectar, para se aproximar. A gente nasce já conectada com algumas pessoas que eu sei que muitas pessoas têm questões com a família, eu também tenho, e não é romantizando e não é precisando ficar numa relação que é tóxica de maneira nenhuma, mas também olhar para as pessoas que talvez a gente consiga construir uma relação da nossa família, que a gente já nasceu conectado e cara, olha a magia disso, né? Olha a magia de você não só de você estar conectada, vivendo no mesmo tempo e espaço que a pessoa, mas pensar também, falando agora diretamente de famílias, quantas pessoas precisaram se conhecer para que você estivesse aqui hoje. Isso é, de novo, coisas clichês, mas que me tocam de uma maneira profunda porque são reais. E por mais clichês que elas possam soar, elas me lembram da minha humanidade, me fazem me conectar com uma parte minha que é mais viva, que é mais interessada, que é mais curiosa, que é mais presente. Então, independente de como isso soe, eu gostaria muito que chegasse em você a partir desse lugar do seu coração, sabe? Porque, como eu tava falando, pessoas da sua família, vira e mexe eu penso nisso, gente, juro. Às vezes eu tô estudando alguma coisa sobre gerações,
que eu tava, essa semana, aliás, lendo um livro que se chama Generations, The Difference Between Gen Z, Gen X, alguma coisa assim. É muito, muito legal esse livro. E aí, eu tava brisada nesse livro, e todo mundo que eu encontrava na rua, eu ficava assim, nossa, ele tem um pai e uma mãe, ele tem 4 avós, ele tem 8 bisavós, ele tem... Aí eu ficava, e assim, é muito louco. Depois de, sei lá, 10 vezes, ou não sei quantas gerações, gente, tem muitas milhares de pessoas envolvidas no seu nascimento, mas muitas, assim, que precisaram se conhecer, se conectar, se abrir um para o outro, ter, né, sair dessa superfície para que existisse vida, para que você estivesse aqui. E essa é uma das coisas que eu lembro e falo, cara, não é possível que isso tudo seja aleatório, né? É muito milagroso, é muito único, é muito... Não perfeito no sentido de não ter nenhum problema, perfeito no sentido de ser muito raro ser uma coisa aleatória. Enfim, já tô entrando em outros temas. O que eu quero trazer aqui é que mesmo com as pessoas da nossa família que a gente não se sinta super conectado, ou pessoas que você sim se sinta conectados, você já olhou pra ela ou pra ele nessa sensação de, a raridade que é estarmos conectados na mesma família, seja sua mãe, seja seu pai, irmãos, tios, avós, né? Vocês vieram de várias pessoas atrás e que passaram por tantas coisas, cara. Tantas coisas. Cada pessoa passa por tanta coisa pra chegar onde tá hoje, independente da idade, independente da classe social, independente de tudo. A pessoa, ela tem uma história tão forte assim que quando você, voltando, né, se abre pra ser curioso, interessado e ver o outro a partir desse olhar de curiosidade e não de separação, né, e não entrando em, sei lá, tantos temas que nos separam, que eu entendo a importância da gente defender o que a gente acredita, eu entendo a importância da gente, de novo, se respeitar, da gente se conhecer, isso é a base até da gente respeitar o outro, porque a gente se respeitando e focando no autoconhecimento, focando em quem a gente realmente é, a gente consegue olhar para o outro a partir desse lugar também de respeito. Não tem como, às vezes, você querer se respeitar o outro e valorizar o tempo do outro se você não valoriza o seu. Então é completamente importante passar por esse processo. Mas depois de um certo ponto, começa a ficar ensimesmado, né? Começa a ficar tão focado em você, tão focado no seu espaço, na sua felicidade, no que você quer. E você, mesmo tendo pessoas na sua vida, acaba ficando meio solitário porque, no fundo, você não tem sacrifício. Você não abre a sua vida, você não abre mão de algumas coisas da sua vida pelos outros. Por isso que eu acho que eu vou falar de um tema meio polêmico, mas é a minha visão sobre hoje, pode mudar e você pode ter outra e tá tudo bem. Mas eu sinto que uma das minhas visões sobre ser mãe, e que muitas pessoas me julgam por querer ser mãe ainda nessa terra que tá acontecendo várias coisas ruins e tal, e nossa, onde o mundo vai parar? Eu tenho uma visão muito clara quanto a isso, eu quero ser mãe, e há muitos anos eu já estudo sobre isso e vejo de uma forma o quão positivo pode ser para esse mundo criar crianças conscientes, enfim, várias coisas nesse sentido, mas uma das coisas que eu vejo sobre ser mãe, sobre ser, né, ter filhos, é você construir uma relação com a vida onde você não é o centro, você não é o foco. E a nossa geração teve, diferente das últimas, nas últimas gerações, era muito comum pensar no outro. Tanto é que as pessoas aqui desse podcast, que são mais velhas, vão entender como é diferente. Por exemplo, tem algumas alunas minhas, até de mais de 40 anos, que elas não sentem essa necessidade de focar no outro, porque elas sempre focaram no outro, sempre foi sobre o outro. Só que as minhas alunas mais novas, sempre foi sobre elas. E então é interessante para elas, por exemplo, trabalhar mais a grosseria, trabalhar mais o egoísmo, trabalhar muito mais do que para as mais velhas. E não, gente, não é uma regra, tá? Só tô falando que eu noto esse padrão entre minhas alunas e mentoradas e eu vejo a diferença em gerações. A nossa geração tem traços narcisistas como nunca. A gente, como eu falei, a gente tá tão ensimismado, acho que é essa a palavra. A gente tá tão focado em nós, nosso foco, né, central da nossa vida é se fazer feliz. Já teve vários outros focos da sociedade, em gerações diferentes foram vários outros, né? E quando a gente tem uma sociedade inteira focando em se fazer feliz, o que acontece? A gente não fica feliz, tipo, né? Não existe geração mais
infeliz, mais ansiosa, taxa de suicídio subindo cada vez mais, não teve nenhuma geração mais solitária do que a nossa, porque quanto mais a gente se tem como o centro do universo, como eu honro as minhas decisões e o resto que se molde a mim, e toda essa jornada, né, toda essa visão, querendo ou não, num sentido único, egoísta, não que isso não seja necessário em algum ponto da sua vida, mas não que isso seja a base da sua existência, faz com que a gente, como eu falei, se afaste da natureza mais humana e real que existe, que é nós com os outros, né? Que em todas as religiões, em todas as visões, em todas as filosofias que são mais conectadas com a nossa natureza mais humana, mais do amor como base, diz, né? Como somos irmãos, como estamos aqui para servir uns aos outros, como uma vida onde você não foca genuinamente em uma ajuda externa, independente de qual seja com o seu trabalho, seja com o voluntário, seja nas suas relações. Existem 1 milhão de formas para a gente servir muitas pessoas, 1 milhão. Cada pessoa tem um chamado mesmo, um servir direcionado para uma coisa. Só que a importância da gente seguir isso e da gente construir uma sociedade que olha para o todo com a mesma importância que é olhar para si, faz com que a gente vá até conectado com a nossa própria natureza da felicidade. Eu só queria citar aqui, como eu já citei algumas outras vezes, o estudo mais robusto, mais respeitado sobre felicidade do mundo, que é aquele estudo de Harvard de mais de 70 anos. Foram muitos homens entrevistados e acompanhados por vários anos. Eu acho que, se eu não me engano, são 70 anos de estudo. E eles acompanham vários homens na vida inteira deles, vão fazendo várias perguntas. É um estudo, como eu já falei, super respeitado, super que vocês podem pesquisar. Existem várias sínteses, né? Várias reflexões sobre isso, sobre por que esse estudo é meio que a base de vários outros, enfim. E, só resumindo muito, a conclusão é que o que é a felicidade, né? É a pergunta desse estudo. É o foco, assim, do que eles gostariam de descobrir e falar sobre felicidade e sentimentos humanos é meio difícil, porque cada pessoa é muito amplo, né? É difícil de ser tão tangível, mas eles chegam numa conclusão muito bonita que, claro que dinheiro, até um certo ponto, é essencial, e não é o mínimo não, viu? Não é daí porque a gente já tem uma mente mais de falar assim, eu só preciso do básico. Não, dinheiro é muito importante, e isso tá claro nesse estudo. Também a alimentação, exercício, tudo isso que a gente já sabe que é óbvio, mas que, né, vale a pena ser falado, porque a gente esquece e a gente fica nessa, nossa, por que eu não tô mal? Será que você tá mexendo no celular toda hora, você tá dormindo mal, você tá comendo mal? Vamos começar por aí, né? Mas, tirando essas coisas óbvias que a gente já sabe, o mais importante que impacta a sua felicidade de uma maneira estratosférica é a qualidade das suas relações. Não a quantidade, né? Não quantas pessoas, enfim, massa você tem na sua vida, mas a qualidade das suas relações. Então, quem tem casamentos longos, quem tem, não só casamentos, né? Mas, sei lá, quem tem amizades que realmente são, você se conecta com a pessoa, você ouve a pessoa, você respeita a pessoa, você sacrifica pela pessoa e ela por você. Família, né? Quando você constrói relacionamentos onde o respeito, o amor é a base, onde vocês se conectam a partir de um lugar que não é superficial, que não é transitório, que não é você me dá isso, eu te dou aquilo, como ficaram muitos dos relacionamentos de hoje em dia. Quando você constrói com essa fonte, sem gritaria, sem briga, sem falta de respeito, óbvio que, né, nenhuma relação é perfeita, mas a base não é essa, e vocês não se permitem ser desrespeitados, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes de relacionamentos pra mim. Você se torna uma pessoa mais feliz, você se torna uma pessoa mais útil, você se torna uma pessoa com mais propósito, porque você tá em um dos pilares da regulação do sistema nervoso, é você tá regulado, você tá conseguindo, né, ver além de si, você tá amado. E você sabe, né, a gente sabe, todo mundo sabe que a coisa mais óbvia e acho que já entendida, compreendida por nós humanos é que, independente de qualquer humano da Terra, o que a gente mais quer no fundo é ser amado, né? A gente busca ser amado em tudo, mas o que a gente mais quer no fundo é isso, por nós e pelos outros. E pelo divino, pelo que é que você acredite, né? A gente
a gente sentir esse amor é da mesma importância da gente dar esse amor, né, da gente se abrir para ele. Então eu acho que isso eu queria trazer, né, como uma visão geral de como isso é importante pra gente olhar de forma prática, porque eu sempre gosto de trazer, tipo, tá, essa visão, esse entendimento, mas como na prática eu posso aplicar isso de alguma forma, como eu posso sentir essa diferença na minha vida. Eu sinto que, primeiro, sendo mais curioso, interessado mesmo pelas pessoas. Eu não tô falando pra você se abrir, ter várias amizades, porque isso nem sempre cria relações de qualidade, né? Eu acho que a gente realmente tem que ser muito seletivo com quem a gente coloca na nossa vida, tem que se fazer muita. Tem que agregar. Com toda certeza tem que estar no mesmo nível de entendimento, de vibração, se você acredita nisso, tem que estar conectado com o que você acredita para sua vida, com certeza. Mas, de forma geral, esse primeiro ponto não é nem só sobre amizade, mas no seu dia a dia, se abrir mais para as pessoas que você está compartilhando essa vida terrena, sabe? Quem que é? Quem que são essas pessoas, né? Daí, meu, em qualquer lugar, num restaurante, numa padaria, qualquer lugar que você vai, oi, bom dia, tipo, cara, mas não por educação, não porque você precisa, mas porque você tá curiosa. Oi, tudo bem? Como que você tá? Tipo, real, sabe? Real. Não é sempre que a gente consegue ter esse interesse, mas quando você tem, você meio que se vicia nele, porque você vê como todo mundo tá passando por alguma coisa, tá passando. E se todo mundo tivesse esse olhar, a gente meio que. Enfim, é isso, né? Se conectaria mais com os outros num sentido mais natural. Então, além de ser, né? Além dessa prática da curiosidade, do interesse que muitas pessoas, né? Quando eu viajava sozinha, agora eu posso falar no passado, quando eu viajava pelo mundo sozinha, eu sempre fiz amigos muito rápido, muito fácil. E as pessoas me perguntavam, como que você faz amigo tão fácil? E eu, gente, eu só sou muito interessada. Eu sou muito curiosa, eu quero entender, eu quero saber, eu quero... E as pessoas amam falar sobre elas mesmas, né? É uma dos braços da natureza humana, a gente realmente tem uma tendência mais egoísta, existe uma busca incessante nessa resposta, se o ser humano é egoísta por natureza, ou se a sociedade o corrompe, ou se o ser humano é mau. Existem vários caminhos e várias visões quanto a isso. Eu sou super otimista e acho que o ser humano, na sua natureza mais íntima, mais profunda, é do bem, é cooperativo, tem muito bem, tem muita bondade no coração, e que a sociedade, da forma que ela foi se criando, a gente foi focando mais em poder enfim, no que não era tão conectado com a nossa natureza mais primária, que é essa da cooperação. Mas isso não quer dizer que a gente não pode trazer isso para o nosso dia a dia. Então, como eu falei, tá mais aberto para os outros. Eu acho que um dos pontos também que para mim fizeram muita diferença, que realmente foi uma grande diferença, foi uma grande transformação na minha vida em relação às suas relações mais íntimas que você já tem hoje. Cara, se permita tá errado, se permita pedir desculpa, de verdade, sabe? Tipo, abaixar a cabeça, não precisa ser sempre certa, não precisa estar, enfim, prestar muita atenção no jeito que você tá tratando as pessoas, essas pessoas que você já tem uma relação, sobre grosseria, sobre o quanto você realmente tá lá e tá prestando atenção na pessoa e não só tá no automático, não só tá... Enfim, essa parada do desrespeito me pega muito, é um dos temas que eu mais também estudei e quis pra me mudar, porque eu sempre fui muito grossa, eu ainda, obviamente, sou, tipo, é a minha natureza ser mais prática, muitas vezes eu sou, só que, cara, na hora eu percebo e falo, desculpa, fui grossa, peraí, vou me afastar um pouco. Na hora, já é completamente automático pra mim. E, obviamente, né, isso é um processo, só que você ter como base que o desrespeito é inegociável, tipo, na real, né, o respeito é inegociável pra você. Desrespeito dentro das suas relações não deveriam ser algo que existe. Gritar um com o outro, xingar um ao outro. Gente, pra mim isso, assim, não passa pela minha cabeça. Ter uma amizade, um relacionamento, alguém da minha família que isso aconteça. É inegociável. Tipo assim, é um tema muito, muito, muito sério pra mim. Porque eu sei que isso danifica profundamente a qualidade dos relacionamentos. Então, prestar atenção nisso, sabe? Eu acho que, num terceiro ponto,
lembrar que o autoconhecimento continua sendo a base, né? A forma que você se trata, a forma que você olha pra você, vai depender muito e até mudar a forma que você fala com o outro. Se você tá muito desconectada de você, automaticamente você vai estar desconectada do outro, porque você vai olhar pro outro buscando a si mesma. Quando, por exemplo, alguém que tem dependência emocional, ou eu tive uma situação na minha vida que uma pessoa acabou ficando obcecada, assim, não obcecada, mas enfim, tipo, projetou em mim alguém que eu não era. Porque ninguém é o rei do mundo, ninguém é perfeito. E essa pessoa me viu como se eu fosse, né? E acabou criando essa obsessão. E sempre me perguntaram, cara, mas você não se sentia lisonjeada? E eu não, porque essa pessoa não tava me vendo. Não tava me vendo, não é quem eu sou. Então, quem não tem esse processo de autoconhecimento, em se trabalhar, em se conhecer, não vai ver o outro, vai ver uma projeção do que falta em você, porque você precisa desse olhar interno, você precisa se ver, porque senão, até quando você for, sei lá, falando num sentido de relacionamento romântico, se relacionar com alguém, transar com alguém, você não vai ver o corpo da pessoa, você vai só será que a pessoa tá gostando de mim? É sempre uma coisa ainda de você, mesmo sendo sobre o outro. Mesmo se for como eu agrado o outro, é como eu agrado o outro, não como o outro pode se sentir agradado. Você entende a diferença? Quando a gente tá realmente presente com o outro, querendo o outro, ou simplesmente interessado no outro, você não pensa muito no que ele vai achar de você. Você tá mais focado nele, de fato. Eu acho que é isso que falta nas relações também, em todos os tipos de relações. Menos, né, o que será que ele vai pensar de mim e nem o que eu vou pensar dele, sim, estando presente, vendo o que esse momento traz, quais assuntos surgem, quais impulsos surgem, o que nosso corpo sente, isso de novo, e falando em qualquer tipo de relação, mas saindo de si. De novo, saindo de si não significa que você não foca em si, não se respeita, não impõe os seus limites. Só que significa que você se ouve, se respeita, se conecta contigo e conecta com o outro, se abre para o outro. E eu sinto que assim a gente cria uma sociedade onde a gente não tá tão isolado, onde o que mais importa hoje em dia no meu trabalho, né, eu trabalho hoje com desenvolvimento pessoal, desenvolvendo pessoas profissionalmente também que empreendem no digital, compartilham seus trabalhos no digital e sabem da importância, né, do autoconhecimento, a importância de se conhecer, mas sabem também a importância desse servir com o olhar íntegro, com o servir com um olhar de propósito para o outro, de como a gente pode construir um mundo melhor. E eu sei que isso é um papo que hoje em dia tá cada vez menos falado, porque o mundo tá caótico e blá blá blá, mas eu sou muito utópica, eu continuo sendo otimista, e eu continuo achando que a gente, agindo a partir desse lugar do servir, do transformar, isso aqui só eu 33 minutos falando sobre um assunto que eu amo, porque eu gosto de compartilhar sobre essas coisas. Eu poderia estar fazendo um milhão de coisas, eu poderia tá fazendo várias outras coisas que pra minha esteira de produtos converteria muito mais, mas eu gosto disso, eu gosto de ajudar pessoas que não necessariamente vão entrar nas mentorias, não necessariamente vão entrar nos meus cursos, mas elas vão se transformar pelo que eu tô trazendo aqui, e não é porque eu sou uma boa pessoinha e que eu sou perfeita, claro que eu tenho os meus momentos, claro que eu não sou perfeita, mas eu tenho como direcionamento basal da minha vida servir, sabe? Servir, estar aqui pelo outro, ver a transformação nas pessoas. Isso é uma coisa que me direciona muito. Eu me movo a partir da transformação dos outros. E eu sinto que se a gente tiver isso como valor central, e não a minha felicidade pessoal acima de tudo, a sua felicidade, ela fica muito mais natural e fica muito mais presente. Ela realmente acontece de uma forma automática. Essa é a minha visão e, bom, é isso. Eu espero muito que tenha chegado aí pra você de uma forma positiva. Eu amei gravar esse episódio. Eu vou falar mais sobre isso com certeza. E se você se sentiu conectado, comenta aqui conexão, se você ouviu até o final e gostou desse episódio. Eu amo ler o que vocês escrevem, pra mim é muito importante mesmo receber esse feedback. Se a gente tá no mesmo lugar, se vocês estão entendendo de onde eu tô falando. Então comenta aqui conexão. Tá bom? E um beijo, meus amores!